Oi, pessoal, como que vocês estão? Mais uma vez aqui, nosso momento terapêutico aqui no canal. E eu estou muito feliz de você estar aqui comigo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, dê sugestões aqui também nos comentários de temas que a gente pode discutir aqui, tá bom? Isso é muito importante para mim. E é legal porque eu entendo a demanda de vocês, né? Porque o que eu falo aqui? Desculpa, gente, estou me curando de uma gripe, tá? O que eu faço? O que eu falo aqui? As demandas que eu vejo, as demandas que vêm no consultório, né? As demandas minhas demandas, é isso, tá? Então, eu quero que você também dê a sua sugestão, porque eu quero que você seja ouvido. Quero te ouvir e quero que você seja ouvido, tá bom? Hoje eu quero separar para você um aspecto do nosso esquema cognitivo, situação, pensamento, emoção e comportamento, um aspecto super importante, que são as reações fisiológicas. Você já sentiu sua mão formigar? Tem um pouquinho de fadiga, de palpitação, dor de estômago, um desconforto gastrointestinal, alguma coisa assim. E esse sentimento, esse comportamento, aliás, essa reação fisiológica, dentro de um contexto, né? Seja de uma prova, seja de um trabalho novo, né? Uma briga com as suas relações, enfim. Às vezes, as pessoas que têm medo de andar de avião, sente algum desconforto, né? As pessoas que vão falar em público aqui, né? Ou em outras situações que até tem novidade para você, que a gente fala em público, né? Então, algumas situações que a gente vai vivendo que a gente começa a perceber essa situação, essa situação através das nossas reações fisiológicas. Isso é super importante, tá? Como eu sinto essa emoção no meu corpo? Como que eu sinto a raiva no meu corpo? Então eu preciso primeiro identificar quando eu tô com raiva e perceber no meu corpo como eu sinto isso. Por quê? Porque é um sinal, gente. Muitas vezes a gente tem as reações fisiológicas primeiro, antes de ter uma percepção de um sentimento, de um pensamento, de um contexto, sabe? Primeiro, às vezes, a gente tem um desconforto. Primeiro, a gente fica mais curta, sabe? E aí é legal a gente falar, calma, calma. Por que eu tô sentindo isso? Né? Por que eu tô tendo essa reação no meu corpo? É tudo emocional? Lógico que não, né? Às vezes você teve uma intoxicação alimentar, né? Às vezes você tá numa ressaca, às vezes você, sei lá, tá realmente com algum problema de estômago, tá com algum problema biológico mesmo, entende? Mas a gente precisa prestar atenção, porque tudo é um sinal. O nosso corpo se conecta com a gente, se comunica com a gente, ele fala pra gente o que está acontecendo. Então tudo é um sinal. Então, perceba como que você sente, por exemplo, a ansiedade no seu corpo. Sua mão fica mais trêmula, fica com sudorese, fica com falta de ar. Como que você sente que você está ansioso? Por que também é importante? Porque uma pessoa que tem algumas crises de ansiedade ou que tem alguns ataques de pânico, isso é escalonado, né? Isso começa, tem um início. E o início não é pá, entendeu? Começa aquele desconforto, vai escalonando, 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 chega no pico e depois melhora. Mas, por que é interessante? Porque quando está escalonando, você fala, putz, ó, vou ter uma crise, já vou começar a trabalhar distração, vou começar a tentar entender o contexto, vou começar, né, tomar uma água, vou, né, sair do ambiente, enfim, vou fazer alguns manejos comportamentais para eu não entrar naquele sofrimento agudo da crise, né? Você está num ambiente de trabalho, você começa a ficar meio irritado com aquelas conversinhas tortas no ambiente de trabalho. Você começa a se sentir desconfortável com aquilo. Ah, não, eu vou tolerar. Ah, não, eu vou tolerar. Falsa regulação emocional, já falamos sobre isso aqui. Então você começa a perceber que você está desconfortável, ó, sai do ambiente, faz alguma coisa, né? Tenta algum manejo nesse sentido.
Sempre que você tem uma conversa com determinada pessoa, você sai pesado, você sai carregado, como as pessoas falam, né? As pessoas até usam de uma forma pejorativa isso. Você sai, enfim. Por quê? É um sinal. O que acontece? É a conversa? É a pessoa? O que é que está aí mostrando para você que tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que precisa ser trabalhada? Ai, vou parar de falar com a pessoa. Não, às vezes não é isso. Às vezes você precisa trabalhar esse contexto, trabalhar esse conteúdo, trabalhar essa relação, né? Existem pessoas que nós não temos uma identificação muito grande e a gente fica mais desconfortável diante dessa pessoa, mas às vezes essa pessoa é a pessoa da família, né? Que não tem como você evitar. Então você já sabe que você fica desconfortável diante dessa pessoa. Então eu trabalhei hoje isso com uma paciente linda. Já se vista essa armadura num bom sentido para você se proteger dessas situações. Você não precisa evitar totalmente, você pode se proteger. Você pode saber a hora de sair de cena. Então, as reações fisiológicas são extremamente importantes. Se você está tendo uma diarreia, primeiro você tem que, né, ver se você não comeu alguma coisa, não intoxicou, enfim, sabe? Mas, às vezes, a diarreia e o desconforto gastrointestinal, ele é um sintoma de ansiedade. Ele é um sintoma e a gente precisa olhar para ele. Eu costumo dizer, graças a Deus, que nós temos os sintomas, que nós temos essas reações fisiológicas, porque muitas vezes a gente não percebe. Vamos colocar para uma hipertensão. Numa hipertensão, a gente não, muitas vezes a gente não sente nada. Ana, eu sinto dor de cabeça na hipertensão e também quando eu estou com a pressão baixa. Muitas pessoas sentem dor de cabeça. Eu, Ana, sou hipertensa assintomática. Né? Eu não sinto nada. Minha pressão pode estar normal, pode estar alterada. Eu não tenho sintomas. Entende? Eu sou nefropata, não tenho dor nos rins, não tenho esse tipo de sintoma. Então, eu me lembro muito bem quando eu estava no ambulatório de gestante de alto risco e eu ia para o ambulatório, o dia da consulta era segunda-feira de manhã. Eu ia para o ambulatório com a pressão, gente, eu cheguei a internar com pressão 22. Né? O normal é 12/8, né? E a minha pressão estava 22, só lembro da máxima. E o médico falava, não fala, não respira, não vive. Não fala, Ana, porque não pode mínimo esforço. E eu plena, maravilhosa, sem sentir nada. Né? Eu realmente internava naquela época para controlar a pressão e a alimentação, para controlar o sal, né? Porque eu era sintomática, né? Uma bombinha relógio, né? Mas eu era sintomática. Então, os sintomas, e isso que era perigoso, porque, Ana, você está se sentindo bem? Tô ótima, mas eu não estava, entendeu? Então, os sintomas, eles são extremamente importantes e as reações fisiológicas e esses sinais que o nosso corpo dá para que nós possamos fazer alguma coisa errada. Precisa ver isso. Essa demanda desse assunto veio porque a gente está falando sobre TCC e tudo mais, né? Mas veio porque no final de semana eu senti formigamento no meu corpo todo. Então, assim, não era só nas mãos, não era só no braço, aquela coisa de, tá infartando, né? Não. Onde eu passava os dedos, assim, eu sentia o formigamento, aquele formigamento quando você deita, você senta em cima da perna, que fica formigando. Eu sentia nos lábios, na palma da mão, em todo o corpo todo. Eu, gente, errada, né? E cansada, tal, meio prostrada, assim. E aí, é claro que eu tenho os meus médicos e eu tô fazendo os meus acompanhamentos, mas eu percebi que tava cansada, sabe, aquele fim de semana. Eu tava precisando descansar. Tava precisando descansar. E às vezes não tava precisando dormir, tava precisando descansar, gente, deitar e ficar no ócio criativo. Ficar pensando, ficar, sei lá, fazendo uma coisa aleatória, fazendo uma coisa que eu não precisa processar, sabe? Uma coisa precisava descansar. E aí, ó, não tem os formigamentos, né? Volto a reforçar, né? A busca pelos médicos, por favor, né? Você descarte o que é orgânico, não vamos comer essa bronha. Descarte o que é orgânico, mas
Perceba! O que mudou no meu contexto? Cara, mudou porque eu tô trabalhando pra caramba. Eu tô fazendo um monte de coisa, tô envolvida em vários projetos que eu amo, porque a gente não se cansa só daquilo que a gente não gosta de fazer. A gente se cansa daquilo que a gente gosta de fazer também. Então, por conta disso, eu pensei, vou falar de reações fisiológicas para os meus seguidores, né? Vou falar de reações fisiológicas para os meus amigos, porque a gente precisa estar atento, agradecer e se perceber nesse sentido. Então, ó, o que você está sentindo agora? O que você está sentindo? Como que você sente a raiva? Como que você sente a alegria? Como que você sente a saudade? Como que você sente as emoções no seu corpo? Será que você teve aí um pico, uma agudização de alguma emoção e seu corpo te disse essa semana? Pensa sobre isso, reflete sobre isso, se atente, se auto-observe, para que você tenha uma saúde mental preservada e para que você tenha uma saúde e felicidade na sua vida, tá bom? Temos novidades mais para frente, fiquem atentos e a gente se vê. Um beijo.